e pôr para gravar. Iniciando. Não podemos viver a tarde de nossa vida segundo o programa da manhã, porque aquilo que era muito na manhã será pouco na tarde. E o que era verdadeiro na manhã será falso no entardecer. Carl Gustav Jung. Nós, coordenadores do Departamento Envelhecimento Criativo da AJB, Associação Junguiana do Brasil, damos as boas-vindas a todas e todos participantes deste primeiro encontro. Queremos passar juntos esses momentos com a psicóloga Dulcineia. Por isso, convidamos e agradecemos a vocês que aceitaram o nosso convite. Assim como o dia é formado pela manhã e pela tarde, e em cada fase do dia nos adaptamos às diferenças de cada hora, todos nós experimentamos essas fases em nossas vidas, em nossos viveres. Hoje, aqui, alguns podem estar ainda amanhecendo, outros estão entardecendo. Mas o mais importante, que nesse encontro, todos nós nos apercebamos que a mudança, a metanoia, é necessária para nos forjarmos a suportar a verdade de cada momento da existência, até o último instante. Aprendemos com Rubem Alves. Quem sabe que o tempo está fugindo, descobre subitamente a beleza única do momento que nunca mais será. Tempus fugit. Metanoia. Esse é o momento. Nosso muito obrigado à Dulcineia por aceitar o nosso convite e compartilhar tudo que você sabe, já estudou e experimenta e deseja compartilhar conosco esse conteúdo. A AJB, que temos a honra de receber a nossa presidente, por ter disponibilizado o acesso ao aplicativo Zoom, com maior capacidade para abrigar o maior número de pessoas em nosso encontro hoje. Aos técnicos Joel e Gabriel, que nos bastidores nos ajudaram e vão continuar nos ajudando a organizar o nosso encontro em todos os detalhes. A Nina Cunha, coordenadora do departamento. Bom encontro para todos e para todas. Na parte da tarde, a gente vai continuar esse encontro aqui. Nina? Para quem ainda não conhece a professora Dulcineia, deixa eu colocar aqui um pouquinho da mini bio dela. Agora sou eu que vou ficar aqui me batendo para compartilhar a tela. Vamos lá. Eu acho que é isso. Vamos ver aqui. Só que eu tenho que botar aqui, né? Como é, minha gente? Não estou conseguindo botar grande, mas vou deixar assim mesmo. Então, Dulcineia da Mata Ribeiro Monteiro, a nossa palestrante de hoje, que a gente é só gratidão, né, por ela aceitar compartilhar todo esse conhecimento que ela tem, todo esse tempo de pesquisa. É psicóloga analista junguiana da JB, da Associação Junguiana do Brasil, né? Especialista em gerontologia e psicossomática, professora de filosofia, mestre em educação, esta mineira super simpática que hoje vai aqui trabalhar com a gente. Vamos lá? Seja bem-vinda, Dulcineia.
Lucinéia, abre o seu microfone, por favor. Para o mundo, tá. Ok. Ô, Joel, você já falou tanta coisa da metanoia que eu acho que já está bom. Obrigada pela apresentação, espero que eu possa ajudar, né, a vocês nessas reflexões que realmente são difíceis, não é um momento fácil. E que a gente possa refletir junto um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Metanoia e meia-idade. Meio-dia da vida, inverte-se a parábola, né? Então, eu começo falando desse versinho, eu adoro os poetas, porque eles conseguem, às vezes, em uma frase, falar aquilo que os cientistas ficam anos e anos, né, escrevendo livros e livros para falar. Então, o Galeano diz, os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. E eu acho que, na realidade, essa é a verdade fundamental da vida, porque ao longo do dia hoje, à medida que nós formos falando, o que importa não é a nossa biologia, e principalmente quando a gente começa pós-metanoia e esse processo irreversível do envelhecimento, quanto mais consciência nós temos da nossa biografia, mais eu acho que nós nos sentimos realizados na vida. Aí eu coloquei o Jung no Memórias, Sonhos e Reflexões, ele diz: as minhas obras podem ser consideradas como estações da minha vida, constituem expressão mesma do meu desenvolvimento interior, pois consagrar-se aos conteúdos do inconsciente forma o homem, determina sua evolução, sua metamorfose. E aí, eu compartilho com vocês um pouquinho disso. Eu sou mineira, né, de São João del Rei. Essa é uma das igrejas mais lindas daqui. E eu fui criada escutando os sinos tocarem dia, hora após hora. Sino de casamento, de alegria, de festa e sino de morte também. Então a gente sabia, estava na rua brincando. Eu, quando criança, não tinha nem televisão, então você já imagina o quão arcaica eu sou. A gente brincava na rua e da rua a gente escutava o sino tocando numa igreja. E os mortos eram velados nas igrejas. E a gente dizia, tem morto lá no Carmo, tem morto lá na Matriz. E aí aquele bando de crianças entrava na igreja, olhava o morto e saía. Então, eu acho que isso foi muito fundamental na vida, porque trouxe para mim uma experiência da vida, né? E assim ela é, a gente nasce, cresce e morre. E a questão da espiritualidade... Oi, meninas! A questão da espiritualidade da morte sempre se constituiu para mim uma realidade muito forte, né? Então, e também eu vi a questão dos meus pais, ficavam ali só esperando os filhos, eu dizia, eu não quero ficar velha assim. Então, quando, né, depois eu estudei aqui, fiz filosofia aqui, depois eu me mudei para o Rio, onde eu vivi 50 e poucos anos. E no Rio, quando eu uma vez convidada, né, eu já era junguiana, fui convidada para participar de um congresso de geriatria e geronto, para falar de Jung, eu adorei, e desde então eu mergulhei na questão do envelhecimento, que tem sido muito bom na minha vida, né? Então, fruto dessa minha obra, aí estão as obras, alguns eu escrevi sozinha e outros eu organizei, né, com os colegas junguianos, alguns temas mais próximos de Jung e outros mais próximos do envelhecimento. E, para começar, então, cada vez, à medida que eu me sinto uma velha, eu concordo com Píndaro, a verdade só vale a pena quando bebida na taça do coração. Então, seria muito bom, né, que hoje vocês pudessem estar aqui de coração abertos, para que a gente possa refletir sobre essa temática tão vital. Eu coloquei aí, né, a parte da manhã, esses 3 tópicos, e na parte da tarde eu coloquei letras menorzinhas. Então, na manhã, espero que a gente faça essa reflexão inicial, jogo de antagonismos, que quanto mais a gente entende isso, é melhor, né? Para a gente entender a metanoia também depois, e envelhecer na contramão da cultura, infelizmente, na nossa sociedade, sim, né? Então, o velho mestre aí e essas reflexões iniciais. E ele diz para a gente, del concedente. O que é del concedente? É a nossa não ter presunção humana. Quem somos nós diante da grandiosidade do cosmos, diante da imensidão da nossa psique, né?
a gente achar que nós somos donos de alguma verdade. Então, é a humildade mesmo. A alma encerra tantos mistérios quanto o mundo com seu sistema de galáxias, diante de cujas majestosas configurações só um espírito desprovido de imaginação é capaz de negar as suas próprias insuficiências, nos disse Jung. E prossegue, né? Quanto mais penetramos na natureza da psique, mais cresce a nossa convicção sobre a diversidade, a multidimensionalidade da natureza humana, que requer a maior variedade de opiniões e métodos. Então, isso já mostra, né, a humildade de Jung para mostrar que ele aprendeu, ele captou, ele organizou determinadas dinâmicas da nossa psique, mas a verdade fica em aberta, a capacidade de exploração permanece. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa transição demográfica, né? O século XXI já é considerado o século acidentado, acinzentado, porque cada vez mais, né, a dominância da terceira, segunda idade vai aumentando e a nossa população cada vez aumenta mais. Então, o Brasil tem 9% da população que seria 20 milhões de idosos, né? E no início de 2006 e em 2030, seremos mais de 40 milhões de idosos aqui no Brasil. Então, 2000, essa era a nossa realidade. Em 2025, não é? A realidade aumenta cada vez mais, e o mais interessante é que a maior longevidade vem acima de 80 anos. Então, cada vez mais nós teremos, né, velhos acima de 80 anos. E a velhice confirma-se também, cada vez mais ela é feminina, né? As mulheres vivem mais que os homens. Então, que a gente possa realmente aproveitar esse mais vida, esses mais anos de vida, para realmente aprimorarmos, né, a nossa realidade. Então, aí, ó. Em 2050, teremos essa realidade de cada vez mais velhos e cada vez mais velhos acima de 70 e acima de 80 anos. Então, é muito bom, né, que a gente se prepare para chegar lá com o máximo de vitalidade possível. Não estou falando de saúde, eu estou falando de vitalidade. Porque tem pessoas que têm saúde, mas elas são desvitalizadas, né, psiquicamente. Tem pessoas que são doentes e são uma potência de vitalidade. Isso aí é uma imagem que eu gosto muito, como o velho Jung diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu gosto muito das imagens, né? Então, é crescer envelhecendo e envelhecer crescendo. Quando eu estudei, né, quando eu fui fazer a faculdade de filosofia, a gente tinha psicologia. E a psicologia era infância, adolescência e maturidade. Nem existia a psicologia do envelhecimento. Não era tratado, porque não se acreditava que não se desenvolvia na velhice. E por isso que Jung também foi assim um porta-voz inicial de trazer para o campo da ciência e da psicologia essa verdade. Afonso Romano Santana diz: nunca vi o sol se queixar no entardecer, nem a lua chorar quando amanhece. Por quê? Porque é assim que é. Né? Então, se nós tivermos essa sabedoria de acompanharmos, né, o nosso peregrinar nas suas estações, seremos mais felizes e não entraremos em depressão porque estamos entrando na meia-idade. Né? A vida, na realidade, gente, é agora e é travessia. Né? E Guimarães Rosa já diz para a gente, oba, a coisa não está nem na partida, nem na chegada. Ela se dispõe para a gente, é na travessia. E é na travessia da vida que o tempo todo nós nos deparamos com as encruzilhadas.
Isso a gente vai ver mais tarde, né, na coisa dos contrários, é isso e aquilo, é isso e aquilo, e que a gente tem que saber fazer opções e saber também rever as posições nas escolhas que temos que fazer cotidianamente. Então, a vida, quanto mais a gente tem a consciência de vida, travessia e vida agora, melhor. Alice no País das Maravilhas. Alice, quanto tempo dura o eterno? O coelho diz, às vezes, apenas um segundo, né? Diante de, esperando uma notícia ruim, um segundo, um minuto parece uma eternidade. Quando a gente está num momento de êxtase, de alegria, de amor, o tempo voa, né? Ah, meu Deus do céu, acabou. E o outro é, ai, não acaba nunca. E a Nina já falou, né, que na realidade os gregos, na sabedoria deles, eles já traziam a realidade do tempo Cronos e do tempo Kairos. O Cronos é da cronologia, o tempo que corrói, consome, devora os filhos, tem um prazo de validade e pode gerar tristeza. E Sartre, com toda a filosofia pessimista dele, diz: o homem é uma paixão inútil. No tempo Kairos, é o tempo da eternidade, é o tempo que transforma, que revitaliza. Ele não tem prazo de validade e ele gera confiança. E Tiago de Mello, porta-voz dessa verdade, diz: mesmo fazendo escuro, eu canto, porque amanhã há de chegar. Então, o tempo Kairos, esse tempo que nos revitaliza, ele sempre está nos propondo esse caminhar, esse peregrinar. Então, Franco Lopresti Seminério foi meu professor na Faculdade de Filosofia, José Francisco de Oliveira, irmão de uma grande amiga minha, Lígia Pi, e eles falaram isso numa palestra. A vida não é uma sequência de fatos que acontecem, é antes o encadeamento de significações com que a recobrimos. Então, isso é tão importante, gente, porque quanto mais nós conseguimos ressignificar, né, o nosso processo de vida. O sol está batendo bem aqui em mim. Deixa eu ver se acho que eu vou fechar isso aqui. Só um minutinho. Ficou muito escuro. Melhorou um pouquinho, depois eu abro. Então é isso. A vida são ressignificações. E quanto mais a gente consegue fazer, a gente vai tendo maior oportunidade de ingressar naquilo que é a maior riqueza, que é a sabedoria. E sabedoria de quê? É sabedoria de vida, né? Então, numa música muito legal do Arnaldo Antunes, ele diz: envelhecer é a coisa mais moderna que existe. Olha que mentalidade linda. O bebê envelhece, o jovem envelhece, o homem maduro envelhece, e nós, velhos, envelhecemos mais ainda, né? Então, envelhecer é a coisa mais moderna que existe. Não tem como contestar isso. E só que quando a gente é mais jovem, né, fazendo, ai, que delícia, aniversário, mais uma velhinha, duas velhinhas, e depois, como a nossa cultura não valoriza o envelhecimento, se começa a ocultar as velas ao longo com o acúmulo dos anos. Como vivenciar essa alquimia de transformações do corpo e da alma se processando no ciclo final de nossas vidas? Então, essa é a grande questão que se coloca, né? Como vivenciar essas metamorfoses, essas mudanças, os declínios e os aumentos da sabedoria, porque o declínio é do corpo, mas a psique, ela pode realmente aumentar o volume dela. Então, quais são os valores, né, que nos guiarão nos novos tempos, desejados e essenciais? O mais importante é, bora, ser feliz. Eu achei essa imagem linda, né? Simplesmente viva a vida. E se der tempo, à tarde, no final, não sei se vai dar tempo, umas reflexões inconclusivas, eu falaria um pouquinho do Puer-Senex, né, que foi tão bem apreciado, descrito e valorizado por Jung, e do qual eu realmente organizei um livro com os colegas junguianos, porque eu acho que ele é fundamental. Quanto mais velha a gente fica, a gente tem que ativar em nós o arquétipo da criança, o arquétipo do pur, porque ele é isso, ele é a simplicidade da vida. Então, que a gente possa caminhar para isso. Viver é igual.
nascer, crescer, a infância, a adolescência, velhice. Não tem como, processo natural de vida. O importante é que nessas fases todas a gente possa viver cada uma delas, não sem problemas, porque problemas todos vamos ter, tristezas, decepções, mas que a gente possa levantar, viver a resiliência, tocar para frente e poder chegar no final de cada etapa, mas principalmente na velhice, com a palavra geratividade e criatividade. Isso é essencial em nossas vidas. E o Hillman, com a sua sabedoria, também nos diz: existe na vida uma inteligência que tem a intenção do envelhecimento, assim como também tem a intenção do crescimento na juventude. Então, todas as fases têm a sua inteligência, né? Tem o seu DNA, vamos dizer assim, na infância para o crescimento e no envelhecimento. Eu acho que seria realmente a compreensão dessa sabedoria, quer dizer, há uma verdade em todas elas. Aliás, essas dimensões psíquicas, né? Elas vão se alterando no decorrer da nossa vida. Então, a gente realmente, como diz lá o Jung, a gente tem que falar de uma psicologia do amanhecer e uma do entardecer da vida, né? Como também o Hillman já nos propôs. Disse há pouco que não temos escolas para os que chegaram aos 40. Nossas religiões têm sido sempre, ou já foram, outras escolas. Mas para quantos de nós elas o são ainda hoje? Quantos de nossos mais velhos se prepararam realmente nessas escolas para o mistério da segunda metade da vida, para a velhice, para a morte e a eternidade? Realmente, isso foi um dos valores fundamentais de Jung, até um dos quais foi o motivo de eu me encantar tanto por ele, que é realmente a dimensão espiritual, que é desse sentido da vida, e que ele se faz cada vez mais presente, principalmente a partir, né, da meia-idade e na velhice. O ser humano, dizia Jung para a gente, não chegaria aos 70, 80 anos e agora aos 100, olha que ele já disse isso há muito tempo atrás, né? Se essa longevidade não tivesse um significado para a sua espécie. Por isso, a tarde da vida humana deve ter também um significado e finalidade próprios, e não pode ser apenas um lastimoso apêndice da manhã da vida. Então, ele está mostrando quanto aprendizado nós precisamos burilar, adquirir justamente nessa segunda etapa da vida, né? Nessa pós-meia-idade, e realizar isso que ele chama de metanoia. A primeira metade da vida, uma filosofia diz assim, procriação e propagação da espécie. E a segunda metade, existência espiritual, nascimento e geração do corpo-alento do homem pneumático, quer dizer, da alma. E essa afirmação é de Fausto e foi uma paciente de Jung que coloca para ele, e no Segredo da Flor de Ouro consta isso. Agora jogarei o jogo da vida, aceitando aquilo que me trazem o dia e a vida, o bem e o mal, o sol e a sombra, que mudam constantemente. Desta forma, estarei aceitando meu próprio ser, com seu lado positivo e negativo. Então, né, uma afirmação do Fausto, que é uma paciente de Jung, coloca isso para ele, justamente trazendo essa ressignificação da vida com a metanoia. A vida, ela realmente só faz para a gente, quando nós encontramos, nós conseguimos extrair a nossa essência que está, né, na nossa psique, nesse conteúdo fundamental, que é o nosso DNA, que o Jung vai chamar de rizoma. E ele vai dizer o seguinte, o que se torna visível sobre a Terra dura só um verão,
depois fenece, uma aparição efêmera. Quando se pensa no futuro e no desaparecimento infinito das vidas e das culturas, não podemos nos furtar a impressão da total futilidade, mas nunca perdi o sentimento da perenidade da vida sob a eterna mudança. O que vemos é a floração e ela desaparece, mas o rizoma persiste. Por isso que esse conceito de Jung do self, né, seria uma imagem, entre aspas, do Deus em nós, né, dessa potência única que somos, é uma coisa fundamental quando realmente acreditamos nela e tentamos fazê-la florescer, acreditando que no núcleo está tudo ali e que só depende do nosso esforço. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos, nos conclama Jung. E é isso aí, né, gente? Cada cabeça, cada sentença. Então, as nossas ideias, né, nos plasmam. Fundamental nesse peregrinar da vida, da infância até a velhice. Então, quanto mais nós ressignificamos, mais capacidade nós temos de poder potencializar a vida até o seu último momento. Eu não sei, eu não perguntei a vocês, a gente faz eu vou passar agora para um outro tema, a gente faz um intervalinho, tira alguma dúvida, o que vocês acham? 5 minutinhos? Eu não sei, eu não perguntei a vocês. Diretores aí, Silvia e Nina. A gente pensou em deixar 10 minutinhos antes da gente encerrar, né? 11h50 a gente abriria para as perguntas. O que é que você acha? Você que diz aí. Tudo bem. Não, é porque às vezes fica muita coisa, então às vezes depois de cada momento, né? Hoje pela manhã eu vou ter três momentos, né? Como eu coloquei no roteiro. Mas não aí vocês é quem manda. Então tudo bem, te deixa para a reta final. Alguém tem alguma questão que gostaria de colocar agora para a professora? Ou a gente Então, segue? tudo bem. Então, agora, o que eu vou fazer, gente? Aqui eu não estou achando... Agora é compartilhar tela. Tá? Apareceu uma coisa ali.